Se nós pegarmos os últimos anos do futebol mundial, uma das seleções que mais está fazendo barulho é a seleção da Espanha. Pegando nos últimos anos, eles conseguiram montar um time competitivo, jovem, venceram a Euro, foram finalistas da Liga das Nações, então é uma seleção que está criando uma casca cada vez maior, pensando na Copa do Mundo do ano que vem. Hoje nós vamos analisar a convocação da Espanha e eu quero mostrar para vocês que hoje ela é tranquilamente uma das mais completas do mundo. Para você acompanhar tudo o que vai acontecer nessa próxima data FIFA, baixe agora o aplicativo SofaScore. Ele vai mostrar para você em primeira mão os resultados dos jogos, os horários, quem fez os gols, as estatísticas, tudo isso de maneira detalhada. E o melhor de tudo é que ele ainda é gratuito. Link para download, clicando aqui no primeiro link da descrição ou então só escanear esse QR Code aqui. Eu tenho também um outro canal que é o Vini Weiner Bastidor e nesse sábado vai ter vídeo lá, com eu mostrando a evolução dos meus shorts desde o começo. Então, para quem quiser acompanhar, link também estará na descrição. Vamos começar falando sobre quem foram os convocados? Ontem, o técnico da Espanha, Luis de la Fuente, anunciou sua lista de convocados com 26 nomes para os jogos das eliminatórias europeias contra Geórgia e Turquia. Essa lista está sendo bastante comentada, principalmente nas redes sociais, porque muitos estão apontando que a seleção da Espanha vive talvez uma das suas melhores versões, porque ela está muito completa. Em outros anos, nós vimos uma Espanha que tinha, por exemplo, muitos jogadores bons no meio-campo, mas deixava a desejar, por exemplo, nas laterais. Hoje já não é mais assim. A Espanha pode se orgulhar de ter bons jogadores em todos os setores. Como goleiros, o De La Fuente convocou o Unai Simón do Athletic Bilbao, o Raya do Arsenal e o Remiro da Real Sociedad. Os defensores convocados foram Laporte do Athletic Bilbao, que é zagueiro, o Vivian, que também é zagueiro do Athletic Bilbao, Grimaldo, lateral esquerdo do Leverkusen, Llorente, lateral direito do Atlético de Madrid, Cucurella, lateral esquerdo do Chelsea, Cubarsí, zagueiro do Barcelona, Huijsen, zagueiro do Real Madrid e Pedro Porro, lateral direito do Tottenham. Indo para o meio campo foram chamados Fabian Ruiz do PSG, Zubimendi do Arsenal, Mikel Merino do Arsenal, Alex Garcia do Leverkusen, Pablo Barrios do Atlético de Madrid, Alex Baena do Atlético de Madrid e Pedro Fornals do Real Betis. Já no ataque temos Oyarzabal da Real Sociedad, Yeremy Pino do Crystal Palace, Dani Olmo do Barcelona, Fermín López do Barcelona, Lamine Yamal do Barcelona, Ferran Torres do Barcelona, Samu do Porto e Borja Iglesias do Celta de Vigo. Falamos sobre a lista geral, agora é hora de falarmos sobre os destaques. E é aqui que eu quero enfatizar o fato de hoje a Espanha estar bem servida em todas as posições. Até se nós olharmos hoje, os jogadores reservas da Espanha também são jogadores de alto nível. Muitos jogadores aqui que jogam em alguns dos principais times da Europa, jogadores que disputam Liga dos Campeões, que brigam por títulos nacionais. Então, começando já pelo gol. Enquanto outras seleções não têm um goleiro confiável sequer, a Espanha está convocando pelo menos dois de bom nível, que são o Unai Simón do Athletic Bilbao, que é um cara que já vem junto com esse grupo há bastante tempo, e eles têm o Raya também, do Arsenal, que é um ótimo goleiro. Nos últimos jogos, o titular tem sido o Unai Simón, mas caso o Raya precise ser o titular, não vai deixar a desejar. Olhem só a linha defensiva da Espanha, como ela é completa e muito bem montada. Na lateral direita, eles começam com o Pedro Porro do Tottenham, que é um jogador de boa marcação e bastante velocidade. E o reserva dele é o Llorente do Atlético de Madrid, que também reúne as mesmas características. Na esquerda, eles têm o Cucurella do Chelsea, que é um bom marcador, um cara de muita entrega física e também é um jogador que faz parte desse grupo jovem há bastante tempo. Vocês podem se lembrar que quando o Brasil venceu as Olimpíadas de 2021 contra a Espanha, o Unai Simón era o goleiro, Cucurella era o lateral esquerdo. E aqui na seleção, o reserva dele é o Grimaldo do Leverkusen, que é um jogador já mais ofensivo. Na zaga, eles convocaram 4 jogadores que estão na La Liga, 4 bons jogadores. Cubarsí do Barça, o Huijsen do Real Madrid, o Laporte do Athletic Bilbao e o Vivian. Qualquer um dos 4 que
for titular, dá conta do recado também. E podem perceber que é uma zaga muito técnica, então os 4 aqui sabem sair jogando muito bem, seja por conta da seleção ou porque já aplicam esse tipo de jogo nas suas equipes. Mesmo que hoje a Espanha esteja bem servida em outros setores do campo também, o meio campo ainda é o lugar mais recheado. Você pega o meio campo que tem o Zubimendi, que tem o Mikel Merino, aí você tem Barrios, você tem Fabian Ruiz. São muitos bons jogadores para você poder montar ali que seja uma linha com 3 jogadores ou com 4 jogadores. E se vocês pegarem ali na lista divulgada pelo De La Fuente, ele classificou como jogadores de ataque o Dani Olmo e o Fermín Lopes. Mas a gente sabe que essa dupla aí também são jogadores de meio campo. Então é um meio campo muito técnico, que trabalha muito bem a bola. Zubimendi, Mikel Merino, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Fermín, todos com excelente passe. E essa é uma das vantagens da Espanha para poder adaptar ao seu jogo, porque a seleção da Espanha não é uma seleção de, por exemplo, imposição física, como acontece por vezes com a seleção da França, a seleção da Inglaterra, a seleção da Argentina também se impõe muito fisicamente. A da Espanha não. São jogadores que se impõem tecnicamente mesmo. Aí no ataque eles têm menos opções, mas são bons jogadores. Você tem o Lamine Yamal, que é o diferencial do time, jogando aberto pela direita, com muita velocidade, explosão, protagonismo. Você tem o Ferran, que é um jogador que, para mim, ele agrega bastante. Não é um jogador assim, super jogador, mas agrega bem no Barcelona, agrega bem também na seleção da Espanha. O Samu do Porto é uma opção interessante, não é titular, mas é uma opção interessante, principalmente pela questão física. E aí você tem o Oyarzabal, que para muitos pode ser considerado um jogador mediano pelo que faz na Real Sociedad, mas sempre que vai para a seleção corresponde. Marca gols, é um jogador mais experiente num elenco tão jovem. É um jogador que eu particularmente gosto bastante pelo refino técnico dele. Falei aqui então sobre os destaques da Espanha e vocês viram que são vários jogadores de alto nível que jogam em equipes importantes, mas essa lista que já foi muito boa poderia ter sido ainda melhor, porque vários jogadores que são constantemente convocados acabaram ficando de fora, seja por lesão ou por opção do próprio De La Fuente. Para a zaga, por exemplo, ele não pôde convocar dessa vez um jogador que vem sendo até titular do time, que é o Lenormand, que joga no Atlético de Madrid. Para a lateral esquerda, ele não convocou por opção o Álvaro Carreras, que agora está no Real Madrid. Inclusive, eu vi nas redes sociais que muitos torcedores estão se queixando justamente do Carreras não ter recebido uma oportunidade. Para o meio-campo, ele não convocou dessa vez o Rodri. Foi por opção e, em partes, por questão física também, porque o Rodri está voltando de lesão. Então agora ele estaria apto, conseguiria jogar, mas ele não vem de uma sequência no Manchester City. Ele ainda tem lesionados pro meio-campo o Gavi, que volta só em 2026, e o Pedri, que se machucou recentemente. Pedri, que é o maestro desse time. Então, olhem só quantas opções de altíssimo nível eles ainda têm. E no ataque, eles não têm para essa lista um outro titular, que é o cara que faz ali uma dupla infernal para os adversários com o Yamal, o Nico Williams, atacante do Atlético. Porque enquanto o Yamal vai para cima na ponta direita, ele é quem vai para cima na ponta esquerda. Com tantos nomes de qualidade no meio campo, acho que fica claro que a seleção da Espanha tem o melhor meio-campo do mundo. E eu digo isso porque hoje você pega uma seleção da França, eles jogam praticamente num 4-2-4, convocam poucos jogadores de meio campo, o mesmo vale para a seleção brasileira. A Espanha não, ela investe muito nesse setor porque ela produz muitos jogadores de qualidade para esse setor. Então a Espanha, para mim, hoje está até à frente de seleções como Portugal, que também tem um grande meio campo, Holanda, que também tem um grande meio campo, só que na Espanha parece que brota jogador de alto nível para o meio campo a todo momento. E aí o que é legal para a Espanha? Que além de eles terem de novo um meio campo muito qualificado, eles estão completos em outras posições. Tem uma zaga segura, tem bons laterais, tem bons atacantes, tem um bom goleiro. Tudo isso vai colaborar para eles chegarem em 2026 mais maduros e como um dos favoritos a ganharem a Copa. E outra, muitos desses jogadores da Espanha são jogadores jovens. Tem jogador nessa lista aí de 17, 18, 20 anos. Então é uma base que eles podem manter pelas próximas 2, 3 Copas tranquilamente. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários, a sua opinião também sobre essa convocação da Espanha. Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o vídeo desse sábado.
Espero profundamente que você aí tenha curtido. Se gostou, deixa o like, se inscreva e compartilhe. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!